Sabe o que um homem fazia na Idade Média para não perder cabelo? Ia pra feitiçaria ou esfregava gordura de urso com palha seca de trigo na cabeça. Isso mostra pra gente que desde a Idade Média perder cabelo faz parte do DNA masculino e que nem eles e nem a gente gosta quando os nossos queridos fios deixam a nossa cabeça sem a nossa permissão. É por isso mesmo que a Manual tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar a perda capilar com tecnologia de ponta. A Manual é uma empresa britânica que já está no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens. E o tratamento não é recomendado só para quem tá calvo não, amiguinho. Se você já está incomodado com algumas entradas aí, quanto antes você começar o tratamento, melhor. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde perguntas importantes sobre o seu histórico de saúde para você receber um tratamento clínico adequado para você. Um dos médicos especialistas irá cuidar do seu caso, avaliar cuidadosamente as suas respostas e começar o tratamento que vai funcionar para você. Mas não espere milagres rápidos. É porque o tratamento é contínuo e já a partir do 3º mês você já começa a ver alguns resultados, com eles ficando ainda mais intensos a partir do 4º mês. Usando o meu código você vai ter 40% de desconto já no primeiro pedido. Mas não demora, que é por tempo limitado. Seu cabelo merece o cuidado da Manual. Quanta gente! Quanta alegria! É por isso que tem um monte de BR querendo ser viking, mano. Deixando o cabelinho e a barba crescer, usando martelinho de Thor no peito, deve dormir abraçadinho com o ursinho de pelúcia de Odin. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você vivesse lá naquela época, você não ia ter dinheiro nem pra comer pão duro, ainda mais ficar bebendo hidromel, comendo javali selvagem o dia inteiro com os manos. Acorda pra vida, menino! Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Você liga a TV e tem viking. Você liga o rádio e tem viking. Você vai na padaria comprar pão e tem viking. Daqui a pouco vai ter mais série e jogo de viking no mundo do que morador de rua em São Paulo, meu amigo. E tem tanto mito de viking no mundo que dava pra fazer uma religião com isso. É por isso que hoje eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer aqui no Brasão. Destruir os maiores mitos dos vikings. Então deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você se acha um viking e fica pegando seu machado, matando troll no matagal atrás da sua casa, ouvindo burzum e com a cara toda pintada igual um border collie, meu amigo, esse vídeo pode te deixar bem magoado. Mas se você se acha um viking berserker, mas se inscreveu e curtiu o Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. Mito 1. Os berserkers, os guerreiros animais. Guerreiros com fúria incontrolável, com peles de urso e lobo, urrando como animais selvagens. A galera gosta, mas é mentira. É porque quando alguém diz que os berserkers realmente existiram, a primeira pergunta importante que você precisa fazer é: quem disse? É porque é o seguinte, se tem uma coisa que os vikings não gostavam de fazer era escrever e nem escrever sobre eles. Então geralmente outras pessoas é que escreviam sobre os caras. E eu fiz uma animação no Impérios AD com um resumo bem legal da história dos vikings e eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem depois. Tem certeza que esse navio é seguro, Floki? Não. Então quase tudo que a gente sabe sobre os vikings eram outras pessoas que escreviam. E na Idade Média você sabe muito bem que quem gostava de escrever eram os católicos. Ainda bem, né? Porque como bons católicos, eles fariam a questão de escrever a verdade sobre os vikings, mesmo que eles fossem hereges, pagãos e adoradores do diabo. Que poderia dar errado. Mentiroso. Mas antes que alguém fique aí de resmunguinho nos comentários contra os católicos medievais, pelo menos eles escreveram alguma coisa, e é por causa deles que a gente sabe alguma coisa sobre os vikings. Porque se não fosse por causa deles, você não ia nem saber o que era viking, amiguinho. E nenhum cristão escreveu tanto sobre os homens do norte quanto esse cara aqui. Snorri Sturluson. E foi esse islandês que trouxe as descrições mais vivas a respeito dos berserkers nas suas sagas, que são os famosos contos e lendas dos deuses e heróis nórdicos. E a mais famosa obra atribuída a Snorri é esse conjunto de sagas chamadas de Edda. E sagas nada mais são do que histórias. E Snorri é um contador de histórias tão bom nas Eddas que faria Forrest Gump ser um mero amador perto dele. E na Ingliga Saga, Snorri nos diz o seguinte sobre os berserkers. Seus homens batalhavam sem armadura e agiam como cães e lobos loucos. Eles mordiam seus escudos tão fortes como ursos ou touros.
Eles matavam homens, mas nem fogo e nem ferro era capaz de causá-los dano. Essa loucura é chamada de Fúria Berserk. Uma salva de palmas para mim, por favor. E na saga de Egg e os Calagrins, de novo, Snorri diz que eles entravam em uma fúria descontrolada e se tornavam como animais. E essa fúria tinha até nome, Berserkangar. Ou para aqueles que não falam o nórdico antigo escandinávico tão bem quanto eu, Fúria Berserker. E aí você me pergunta, Thiago, então aí está a prova de que os vikings realmente se tornavam berserkers, certo? Errado. Esqueceu que eu disse que foram os católicos que escreveram sobre os vikings, menino? Você acha que quando eles falavam sobre os vikings endiabrados igual aos animais, era pra quê? Era porque eles achavam legal? Porque eles queriam dar uma moral pros berserkers? Queria fazer a alegria dos fanboys do século XXI? Católico falando de viking na Idade Média só tinha um objetivo, meu amigo. Era pra queimar o filme dos caras, mano. Duvida? Olha só o que o próprio Snorri Sturluson diz aqui no capítulo 8 da Poesia dos Escaldos. Mas agora, uma coisa deve-se dizer aos jovens escaldos que anseiam alcançar o ofício da poesia. Os cristãos não devem acreditar em deuses pagãos e nem na veracidade dessas sagas. Ou seja, o próprio cristão islandês disse que a gente não deveria acreditar nas sagas que ele próprio escreveu. Então ele tem que tomar medicamentos. Até que faz sentido isso aí, porque nessas mesmas sagas, Snorri conta o caso de um cara que matou um dragão e simplesmente assou o coração dele e quando começou a comer, escorreu sangue para a boca dele e ele aprendeu a falar a língua dos passarinhos empoleirados. E tem outro problemão nisso aí. Snorri escreveu essas sagas 200 anos depois dos vikings já terem trocado Odin por Jesus. Ou seja, quando essas sagas foram escritas, os vikings já tinham desaparecido no mapa há 200 anos só. E mesmo para aqueles que continuam acreditando que os berserkers das sagas existiam de verdade, e aquela parte que dizia que eles eram invulneráveis a aço e a fogo. Alguns historiadores romanos, como Políbio, até falam da existência de guerreiros celtas e germânicos como a fúria animal, e a descrição deles é totalmente objetiva e até empírica. Mas no caso dos nossos malvados favoritos, a gente não tem esse tipo de observação histórica e acurada, mas sim uma visão fantasiosa e mitológica. Então não é porque os romanos, séculos antes, falaram alguma coisa sobre os germânicos ou sobre os celtas que a gente tem que acreditar que no caso dos vikings funcionava da mesma forma. Aliás, a única crônica fragmentar e supostamente contemporânea que conta pra gente sobre os berserkers é a saga O Canto do Corvo. Mas ela só aparece em uma compilação nas sagas do rei escritas no século XIII e mostra um bate-papo entre uma valquíria e um corvo, mano. Então, dentro da literatura e da mitologia nórdica, os berserkers existiram sim. Mas tudo indica que eles nunca saíram de lá. Mas aí você me pergunta, Thiago, e aquelas estatuazinhas e amuletos com homens com peles de lobo na cabeça? Aí eu te pergunto, só porque tem um monte de amuleto de Thor e do martelinho dele por aí, você vai acreditar que eles existiram mesmo, rapaz? Acorda, Brasil! A menos que você seja um fanboy da Marvel, você não tem motivo nenhum para acreditar que Thor realmente existiu. Resumindo, sem maiores evidências científicas comprovando a existência deles, é meio difícil ser Team Berserker, hein? Mito 2. Vikings usavam machados de 2 lâminas. Para! Cardenal. Mito 3. Os vikings eram cabeludões. Você sabia que os vikings têm mais em comum com o Restart do que com a Mon Amarth? Se você é fanboy de viking, tá aí com a cara quente, quase virando um berserker, urrando pra Thor me dar uma martelada eletrificada na cabeça, deixe-me explicar. Grande parte das descrições históricas, tanto escritas quanto artísticas, mostram vikings muito mais vaidosos e aciados com a sua aparência do que você quer acreditar. Roupinhas coloridas, bem cheguei, nada a ver com esses motoqueiros medievais dessa série mentirosa aí. E nem com esses metaleiros bebendo hidromel no chifre de unicórnio.
calma que algumas evidências históricas podem ajudar a gente a entender isso melhor. Por exemplo, no Código de Leis dinamarqueses criados no século X, chamado de Gragas, a regra é clara. Uma mulher não pode usar o cabelo curto como os homens. E sobre isso, o arqueólogo Neil Price diz que esses códigos legais proibiam expressamente que homens e mulheres usassem roupas e estilos de cabelos típicos do outro sexo. E algumas escavações até mostram homens enterrados vestidos com roupas e joias típicas das mulheres, e a lei servia justamente para tentar impedir isso. E uma outra crônica inglesa contemporânea escrita no século X pelo abade Ælfric mostra que os pagãos do norte eram estilosos e curtiam deixar uma franjinha grande na frente e raspadinho atrás. Falando com o irmão dele, ele diz: "Você se veste no estilo nórdico, com a nuca raspada e os olhos cegos." E a gente pode ver exatamente essa descrição dos vikings em uma outra obra de arte feita em 1066, ainda contemporânea dos vikings, mostrando exatamente esse estilo. A famosa tapeçaria de Bayeux. Nela dá para ver os vikings com a nuca raspada e as franjas maiores quase cobrindo os olhos. E em nenhuma representação da tapeçaria eles estão com os cabelos grandes. Então uma coisa é você ouvir viking metal com seus amigos, girando a cabeleira. Outra coisa é você estar no campo de batalha com aquela cabelada toda na sua cara. Iam puxar seu cabelo, você ia ficar com a cara toda enrolada. Então pense como um viking, amiguinho. Pra que você ia querer ter o cabelo grande? Pra ficarem te chamando de mulherzinha e te prenderem? Então esse estereótipo viking moderninho tá bem contra a maior parte das fontes contemporâneas. As poucas evidências históricas que a gente tem mostram mais vikings de cabelo curto do que grande, sugerindo um padrão muito mais aciado do que largado. Alguns pesquisadores dizem que eles usavam pente e até lápis de olho. Então da próxima vez que você quiser ouvir um viking metal brabo, imagine isso aqui. Mito 4. Vikings viviam na farra enchendo a cara de hidromel. Isso é o que a série Vikings ou Assassin's Creed Valhalla querem fazer você acreditar. Mas não vou te enganar não, amiguinho. A realidade tende a ser decepcionante. Você acha mesmo que na Idade Média tinha hidromel gostoso pra todo mundo, tipo o Philip Mead? À disposição pra galera encher a cara o dia inteiro? Mesmo que tivesse, amiguinho. Hidromel é coisa boa e coisa boa custa dinheiro. E eu vou te dizer uma verdade, meu amigo. Dinheiro é uma coisa que você não ia ter naquela época. Mas se por uma aberração da natureza você tivesse grana lá, você não ia achar hidromel em qualquer botequim medieval não, mano. Hidromel era uma bebida especial feita para ocasiões especiais. E você acha mesmo que camponeses ferrados iam ser chamados para ocasiões especiais? A gente só ia ser convidado se fosse para servir hidromel para os nobres, meu. Não deixa esses seriados entrarem na sua cabeça, não. Mito 5. Vikings eram altos, loiros e de olhos azuis. Esse é um tipo de assunto chato porque sempre vem gente chata encher a paciência com pirraça e mimimi. Esse bando de paternista! Ou vem a galera dizer que é lacração, ou então a Beautiful People vai dizer que a Escandinávia era cheia de vikings negros e que era um grande exemplo de diversidade étnica. Mas deixando o mimimi de lado, se em algum momento houve vikings negros mesmo, eles eram a esmagadora minoria na Escandinávia. Então, se isso aconteceu, eles podem ter sido levados numa dessas viagens vikings que eles fizeram até o Mediterrâneo e na costa da África também, e levados então para a Escandinávia para servirem como escravos. E aí, nas invasões que os vikings faziam, eles poderiam sim ter sido levados para acompanhá-los. E aí, nesse contexto, eles podiam ser chamados de vikings, porque viking era uma ocupação, não era uma etnia. Então a gente não pode dizer que foi impossível ter qualquer negro dentro dessas expedições, mas era algo tão raro que praticamente a gente não tem informação nenhuma sobre isso. De qualquer forma, esse impacto foi cultural e não étnico. E graças a estudos modernos a gente consegue entender melhor como era a composição genética e física da maioria dos povos nórdicos da época. O maior estudo já realizado em cemitérios nórdicos medievais publicados pela revista Nature mostra que o povo do norte sofreu grande influência genética de outras partes da Europa, como a Península Ibérica, França, Itália, Alemanha e até Turquia. Isso levou os pesquisadores a concluir que a cor do cabelo, da pele e dos olhos dos vikings era muito mais diverso do que a gente pensa. O estudo concluiu que os nórdicos tinham altos níveis de ancestralidade não escandinava.
e que boa parte tinha cabelos escuros com genética bem misturada. E sabe o que isso significa? Que nesse exato momento vocês podem estar olhando para um autêntico viking com cabelos pretos, olhos castanhos, com as madeixas curtas e bem penteadas, muito mais historicamente corretas do que qualquer viking que você jamais vai ver na sua vida. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!